eu fico realmente muito feliz de estar falando para Sou Patos, que eu sigo há muito tempo e gosto muito das matérias, principalmente porque, primeiro, eu fico sabendo do que acontece em Patos, em todos os setores da cidade, seja os culturais, seja os econômicos, seja a vida do cotidiano das pessoas, e segundo, porque a parte cultural, que é o que mais me interessa, é o veículo mais rico nesse quesito e que mais nos informa. Eu sou uma professora aposentada, eu comecei a trabalhar muito cedo e sempre na área do magistério, porque também é o que eu sei fazer. Eu estudei educação física, depois eu estudei letras e com mestrado em educação, enfim. Eu sempre trabalhei e atuei nessa área da educação, embora, é claro, eu não tenha esquecido ou deixado de participar de todos os setores da vida de Patos de Minas, inclusive o setor político, né? Então, por causa disso, eu trabalhei em escolas públicas e particulares, trabalhei durante 30 anos no Unipam e, além de ter sido gestora de educação, tanto como diretora de escolas, como na equipe gestora do Unipam, né? Então, toda a minha atuação foi nesse sentido. E agora, eu quis reunir esses saberes que eu construí ao longo da vida num livro, porque eu venho escrevendo crônicas e, de repente, eu senti a necessidade de reuni-las em um livro. É por isso que eu estou aqui, inclusive, para convidar o pessoal da Sou Patos para o lançamento do meu livro no mês que vem. Olha, o que aconteceu foi o seguinte: eu me aposentei e os filhos foram embora. E ao olhar para os lados e perceber que o sentido que eu havia dado à minha vida desde a adolescência já não existia mais, ou já estava cumprido, né? Eu então teria que partir para uma outra atividade para dar um novo sentido à vida. É o que chamam hoje em dia, tem uma palavra muito em voga que chama reinvenção, né? Eu tive que me reinventar. E porque você se aposenta, mas a vida se prolonga muito mais do que o fim dos compromissos de trabalho. Então eu comecei a escrever e também entrei para algumas atividades de artes plásticas, enfim. Mas para isso eu não tenho muito talento, não. Mas para escrever, talvez pelo fato de ter sido professora de português durante a maior parte da minha vida, então eu achei que escrever estaria dentro desse sentido, desse novo sentido que eu queria dar à minha vida. Eu comecei a escrever crônicas e a publicar no Facebook. O que é uma crônica, né? Ora, um cronista é um voyeur, aquele sujeito que fica observando as pessoas, observando os fatos e, a partir dessa observação, ele cria histórias, né? É por isso que a gente diz que a crônica é um pouco ficção e um pouco não ficção, que você observa o real, mas a partir do real você cria histórias. Então, como uma observadora, eu sinto muito prazer em observar a vida real e a partir dela criar histórias. Eu vim então para esse lugar da crônica e eu me encontrei muito aqui, sabe? Essa produção me dá prazer, né? Olha, tem um filme de um cineasta antigo, esse filme foi rodado lá nos anos 50, é um filme de suspense de um cineasta chamado Hitchcock. E ele criou uma história em que um fotógrafo
muito atuante, um fotógrafo de guerra, ele quebra as pernas e tem que fazer um tempo de repouso. Então ele se posta diante da janela do apartamento dele com uma máquina de filmagem e fica ali observando as janelas dos prédios em frente, ou fica observando a rua, né? E a partir dali ele vai criando histórias. É um casal que ele acha que é harmonioso, é uma garota que ele entende que é uma dançarina, é um trabalhador que ele entende que é um funcionário público muito quieto. E ele cria também uma história de um assassinato, porque ele vê que um sujeito morreu e ele entende que foi a esposa do sujeito que o matou. Então, isso é um voyeur. O voyeur é aquele que observa e cria histórias, né? Então, é isso que eu fiz, e a minha observação, ela vai da política aos relacionamentos, dos relacionamentos à cultura, da cultura à vida de Patos, né? Da vida de Patos à educação. Então, o meu leitor ele vai encontrar de tudo um pouco aqui, de modo que vai abranger aquilo que é da vida e que as pessoas se interessam por conhecer, né? Eu creio que o meu público-alvo seja muito variado, e é isso que eu espero, porque eu falo também do envelhecer, mas é uma parte, as percepções que eu tenho do envelhecer, mas é uma parte. Quem é que não tem problemas de relacionamento? Quem é que não se interessa pela vida cultural do país? Quem é que não se interessa por saber como vai a educação, ou, enfim, como vai a nossa cidade, que o patense gosta tanto, que acha que ela é melhor do que Paris, né? Então, a pessoa que ler o meu livro, ela vai perceber que ela pode pular de assunto em assunto, pode começar pelo meio, pode começar pelo fim, pode começar de onde ela bem interessar, que ela vai poder ali fazer um passeio. Porque, na verdade, quando os jornais colocam crônicas, eles não colocam a crônica nem no início nem no final. A crônica é o momento do jornal em que a pessoa descansa, relaxa, ela já leu o boletim policial, ela já leu as questões políticas que andam muito tristes, né? Então o jornal ele costuma ser pesado para a pessoa, no sentido de que o mundo não anda legal, né? Que há muito mais motivos para tristeza do que para alegria, tanto o jornal escrito, impresso, quanto o jornal online. Então a crônica é um lugar onde a pessoa para ler alguma coisa que não sai do assunto do dia a dia, pé no chão, né? Antônio Cândido dizia que a crônica vive ao rés do chão, mas também o cronista ele imprime leveza, humor, ironia. É um texto que tem que ser leve, gostoso de ler, que você lê sem ter que reler, que você lê sem precisar aprofundar-se em questões que muitas vezes não te interessam ou em questões das quais você queira fugir. Sim, essas crônicas, na verdade, elas são o produto da construção dos saberes que eu fiz durante a vida, né? Inclusive, eu acho que a maturidade é o melhor momento para o cronista, porque ele já viveu muito, ele já conhece muito e, ao mesmo tempo, ele sabe olhar tudo com uma leveza e delicadeza que, muitas vezes, o jovem, por estar muito envolvido nas questões do dia a dia, ele não consegue ter, né? Então eu acho que sim, essa minha construção cultural, essa minha construção de mãe, de professora, de cidadã, de política e de
promoção cultural, isso tudo formou um caldeirão que deu na Elisa que existe hoje e que se arrisca na crônica. Eles todos foram, 3 deles foram meus colegas no Unipan, e a Jo Drummond é uma patense que mora no Espírito Santo, até irmã de uma rainha do milho aqui de Patos. Eu os convidei pelo fato de que todos já publicaram livros, todos conhecem tanto o processo editorial quanto o processo de produção literária, principalmente a crônica, e todos, acima de tudo, todos me conhecem. E eu admiro todos eles, cada um no seu ramo de atuação. Então eu entendi que eu gostaria de ter a contribuição desse pessoal no meu livro. A Jo Drummond foi interessante porque o Altamir Fernandes é que fez o contato, porque ele é amigo dela, e ela aqueceu tão prontamente, se entusiasmou tanto com o livro, que escreveu espontaneamente essa apresentação. Então foi assim muito bom, uma espécie de encontro entre pessoas que já se conhecem há muitas décadas. O evento de lançamento vai ser no restaurante lá Nicota, que é do HZ Hotel, e vai ser no dia 23 de dezembro, às 20 horas. O que a gente está esperando é que seja um encontro entre amigos. Não haverá nada de formal, né? E haverá uma reunião de pessoas que ou são amigos nossos, ou gostam de literatura, ou não gostando de literatura, mas gostando de textos pequenos, leves, que falem sobre o cotidiano, a vida das pessoas, o dia a dia das pessoas. Então, é alguma coisa para ser uma confraternização, né, de véspera de Natal, e também uma comemoração de uma produção de uma escritora patense iniciante. É estranho a gente dizer que hoje o acesso à literatura está muito facilitado por causa das inúmeras possibilidades tecnológicas e também pelo fato de ter aberto o leque de assuntos a serem tratados, né? Então, hoje em dia, a literatura, por exemplo, que anda fazendo muito sucesso, é a literatura relacionada com a diversidade sexual, a literatura relacionada com a diversidade de gênero, a literatura relacionada com a questão do negro, além daquela que sempre foi praticada. Há também um nicho muito grande de escritores trabalhando com o que eles chamam de literatura para pessoas da segunda idade. São aqueles romances românticos para pessoas que estão ali na faixa dos 40, 50 anos e que gostam, né, querem trabalhar com esse mesmo tipo que são as novelas românticas americanas. Então, como você vê, há uma diversidade muito grande e isso atende, né, a muitos tipos de pessoas. Além de você poder buscar livros tanto nas livrarias físicas quanto nas livrarias virtuais, enfim, né? Há romances e livros em geral para todos os gostos, para todos os bolsos e para todas as formas como as pessoas prefiram ler. Mas é interessante a gente notar, e saiu o resultado de uma pesquisa essa semana mesmo, dizendo que o número de leitores no Brasil diminuiu, né? Então, embora haja esse acesso todo, embora haja essa diversificação de gêneros e de assuntos, o número de leitores diminuiu e isso tem parecido para os analistas hoje uma incógnita. Eu não sei responder.
a crônica, ela é um tipo bem específico de literatura. Eu vou te citar então alguns cronistas que eu gosto de estar sempre lendo, até para alimentar o meu saber a respeito da melhor estrutura a dar uma crônica, da melhor linguagem a dar uma crônica, ou até do tipo de assunto que eu vou abordar. Então vem desde João do Rio, que era um cronista do final do século XIX no Rio de Janeiro, quanto de Rubem Braga, que criou a moderna crônica brasileira, e é ele que ainda é o grande inspirador de todos nós os cronistas, mas vindo para Clarice Lispector um pouco mais atual. E hoje em dia existe uma gama de cronistas muito interessantes. Então eu conto aí Gregório do Vivier, Antônio Prata, Tati Bernardi, Mário Prata, que é o pai do Antônio Prata, Julian Fuchs, que escreve no portal do UOL, enfim. E esses mais novos, eles já escrevem numa linguagem também mais dinâmica, né, como é a tendência da linguagem hoje em dia. Mas eu também bebo muito nas águas da música, né? Então existem algumas músicas daquele pessoal da MPB, da Tropicália, que me inspiram muito, e os modernos rappers, como o Emicida, por exemplo, que tem letras incríveis, poesias incríveis nas músicas dele. Vou também para os Beatles, os Rolling Stones, que também têm letras muito interessantes. Enfim, eu creio que eu faço um blend de todos esses grandes gênios da arte literária, e a partir daí eu procuro produzir alguma coisa que ainda está incipiente, mas já assim com uma pretensão muito grande. Olha, eu acho que ninguém se sente realizado nunca, né? A vida é um constante apelo, é um constante produzir, mas a vida também tem um vazio, as pessoas têm um vazio, nós temos um vazio que a psicanálise até explica, né? Então, como diz o Guimarães Rosa, o animal satisfeito dorme. E a gente não tem satisfação e, portanto, não dorme nunca, não para nunca, né? A insatisfação é a mola que nos move. Então, eu não estou satisfeita, né? E é só um início, né? Claro, eu já criei filhos, árvores talvez eu nunca tenha plantado, porque eu não sou amiga da terra, mas esse é o primeiro livro e não creio que eu vá parar por aí. Não porque eu acho que, enfim, eu tenha tanta inspiração assim. É que eu acho que eu tenha muito tempo disponível e muito desejo de fazer, que é isso que nos mantém vivos. Parou, é porque está na hora de partir dessa para melhor. Aqui na dedicatória do meu livro, eu agradeço àqueles que participaram, que são o professor Altamira, a Jo Drummond, como nós já falamos, o professor Luiz André Nepomuceno e o Livio Soares. Mas eu faço também um agradecimento especial às pessoas que inspiraram as minhas crônicas. São pessoas com quem eu convivi, são pessoas que de alguma forma passaram pela minha vida, ou de alguma forma eu passei pela vida delas, sejam amores, amados, colegas, conhecidos, enfim. Esses são os grandes inspiradores do meu trabalho, e a esses eu agradeço muito
por terem, né, de uma certa forma, inspirado a minha vida e a minha produção. Eu vou esperar que essas pessoas, os meus inspiradores, apareçam no evento de lançamento do livro. Eu vou ficar muito feliz.